Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar esse vídeo, você já sabe, já curte se você gosta do Fadel News, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e manda esse vídeo pra alguém que também tá precisando se informar. E eu quero começar o vídeo de hoje desejando um feliz dia do orgulho, que foi essa semana, pra todos os meus unicórnios que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Vocês são lindos, perfeitos, exatamente do jeito que vocês são. Sintam muito orgulho de quem vocês são. E eu espero que vocês sintam orgulho de quem vocês são todos os dias. E agora, vamos para as notícias. E a gente vai começar falando do caos que foi as coisas que aconteceram na Rússia nessa semana e que a galera estava falando que poderia ser o maior acontecimento político desde os anos 90 e no final não aconteceu nada. Foi um puro suco de caos pra não acontecer nada. Todo um roteiro que não deu em nada. Basicamente, vamos começar do início, tá? Tem esse cara que se chama Prigozhin. Cara, é o nome do cara, o que a gente pode fazer, né? Prigozhin. O Prigozhin é líder de um grupo paramilitar, ou seja, não é um grupo militar de fato, eles são como se fossem uns militares de aluguel russos. Ele tem 25 mil soldados nesse grupo, e eles participam de guerras, do que eles forem contratados pra fazer. Bom, esse grupo, ele teria sido contratado pela Rússia pra ir pra Ucrânia na guerra da Ucrânia. Acontece que esta cagada toda que aconteceu, ela já estava sendo cantada, ó. Já tinha aí mais ou menos uns 8 meses. Já tinha um bom tempo que esse grupo, que se chama Wagner, estava dizendo que eles não estavam recebendo munição, que eles estavam sendo boicotados, digamos assim. Não estavam recebendo as coisas que eles precisavam, de fato, receber da Rússia. Eles também estavam dizendo que as condições na invasão lá na Ucrânia eram super precárias, que o negócio estava indo muito mal. E essa tensão entre esse grupo e a Rússia foi escalando, até que estourou no outro final de semana. O Prigozhin e as tropas dele começaram a ir em direção à capital da Rússia. Aí tem umas coisas aí que ficam disse-me-disse, tá? O Prigozhin diz que isso foi uma coisa meio espontânea, tipo, resolveu. Tipo, vamos lá, vamos voltar pra Rússia, vão lá tirar satisfação lá em Moscou. Só que tem gente que fala que isso daí foi planejado, que não foi um bagulho espontâneo assim não, que já tava sendo planejado, que ele já tava ali na fronteira já tinha um tempo, dando spoiler da história, né? Mas até tem um outro cara do governo russo que falaram que sabia o que tava acontecendo, que foi preso, mas enfim, né? Prigozhin diz que deu vontade, que falou, tá uma merda aqui, vou lá. E aí o que acontece é que conforme o Prigozhin foi andando em direção a Moscou, era pra, assim, né, encontrar uma certa dificuldade, digamos assim, né? Tipo, os militares da Rússia deveriam fazer ele parar, deveria ter algum tipo de dificuldade. E não teve. Na verdade, tem vários vídeos na internet que mostram o tamanho do apoio da população da Rússia que o Prigozhin teve. O Prigozhin ainda conseguiu hackear um canal de TV lá na Rússia, disse que as condições da guerra eram muito ruins, que as mortes estavam sendo de 3 a 4 vezes maior do que eles estavam mostrando nos números oficiais, e estava pedindo para a população fazer pressão. O Prigozhin em nenhum momento disse que ele queria ir contra o Putin, tá? Não foi o que ele falou, mas era o que muita gente estava especulando. O que o Prigozhin estava indo contra, na verdade, é o ministro de defesa russo, não o Putin, tá? É o que era dito. Eu já vi algumas pessoas escrevendo isso, como, por exemplo, na verdade ele não queria tirar o Putin do poder, era meio que mais uma briguinha de tipo assim, eu gosto mais do Putin do que você, uma coisa meio assim, tá? Mas tinha muita gente dizendo que o final disso ia ser que o Putin ia sair do poder, mas não era o que o Prigozhin tava dizendo, né, que era o objetivo. Só que o negócio ficou ruim mesmo quando o Putin deu um pronunciamento oficial e chamou o negócio de motim. Falou que aquilo era uma traição. E todo mundo ficou assim, né? Caralho, o que vai acontecer na Rússia agora? E no final das contas, sabe o que aconteceu na Rússia agora? Nada. Porque basicamente foi feito um acordo aonde o Prigozhin ia se exilar na Bielorrússia. Foi convidado pela Bielorrússia para se exilar por lá. E o Putin ia esquecer esse negócio de traição. Ele não seria imputado de nenhum crime relacionado a isso. E que os soldados do Prigozhin poderiam escolher se eles iriam se exilar também na Bielorrússia ou se eles iriam querer se alistar para os militares russos.
fica aí a seu critério. E aí tem especulações do porquê que, né, isso teria sido feito. Muita gente dizendo que o Prigozhin foi burro porque ele meio que perdeu basicamente as vantagens que ele tinha e que agora ele ia ter que confiar na palavra do Putin, se o Putin realmente não ia dizer que foi traição ou não, né, não ia colocar nenhum crime na conta dele, que o Putin primeiro disse que ia, aí depois falou que ia sim, ai não, foi traição sim, aí depois o Putin voltou atrás que não foi traição não, mas aí parece que agora o Putin tá querendo meio que colocar no cu dele, tipo, outra coisa, tipo, ai, vai investigar uns negócios, não houve roubo de sei lá o quê, uns bagulho assim, sabe, tá querendo enfiar no cu dele outra coisa, tipo, ah, tá bom, não vai ser traição. A gente vai querer te prender por outra coisa. Enfim, aí tem gente falando, né, que o Prigozhin foi burro por causa disso. Tem gente que tá dizendo que, eles desistiram porque o Putin começou a ameaçar a família da galera. Mas aí tem gente dizendo, não, mas se foi planejado, como parece que foi, daí não teria por que isso é um problema, afinal, né, já teriam planejado essas coisas antes. E tem gente que só acha que, tipo, o Prigozhin viu um jeito de sair da situação, que ele viu que o negócio tava realmente foda e só, tipo assim, abraçou a primeira oportunidade que ele teve, sabe? De sair da situação. Seja lá o que for que aconteceu, no final foi mó drama pra nada. Nada aconteceu. Mas o que tem muita gente falando é que isso expõe pra muita gente as falhas do governo russo, sabe? Principalmente pra população. E demonstra que a população também tá muito descontente com tudo que tá acontecendo. Porque o Prigozhin, nossa, assim, a galera abriu as pernas pro cara passar. Tem vídeo da galera dando coisa pra ele, dando presente, tipo, a galera queria que isso acontecesse, sabe? Inclusive, falam por aí, né, que esse pessoal tem, tipo, grupos no Telegram, de coisas assim, e que tem uma galera que tá muito puta que ele desistiu, que ele foi embora. Então, assim, talvez, pode ser que essa história não tenha chegado a um fim ainda concreto. Pode ser que toda essa trama agora, que a gente acha que foi pra nada, que foi um desperdício de tempo de tela, né, que falou, pô, tudo isso aqui pra não acontecer nada, talvez tenha alguma coisa lá no futuro que os roteiristas ainda vão trabalhar com isso. Mas por enquanto, ficou meio que por isso mesmo, tá? Nada aconteceu, feijoada. E agora, eu tô muito curiosa pra saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo sobre o São João. Porque viralizou um trecho do Saia Justa, que é aquele programa da GNT. Porque a Gabriela Prioli teve uma discussão com a Astrid no programa sobre o São João. E eu fui curiosa pra saber realmente a opinião de vocês sobre isso, sabe? Até porque eu sei que muita gente já não gosta da Gabriela Prioli, assim, porque ela tem um viés mais liberal, né? Ela fala de um jeito às vezes pomposo demais. E aí eu sei que às vezes muita gente, né, já parte desse ponto de que já não gosta do que ela fala, mas também tem todo o ponto das tradições. Enfim, vamos pra discussão, tá? O que aconteceu foi que a Agatha fala que ela foi pra uma festa de São João e que ela chegou lá e não era o que ela esperava forró, que ela esperava tradições de São João, principalmente as tradições nordestinas de São João, e que ela não encontrou aquilo, que ela achava que as tradições tinham que ser preservadas. Enquanto a Gabriela Prioli falava que as coisas mudam e que às vezes é aquilo que as pessoas querem ver agora. Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. Mas é a festa de São João, o que amor. talvez as pessoas estivessem esperando é justamente o que foi oferecido. Eu acho que é muito legal a frase de o povo sabe o que quer, mas às vezes o povo quer o que não sabe, mas a gente precisa tomar cuidado com quem é que vai dizer o que o povo quer e não sabe. O que vale a pena pensar primeiro é o que é o São João tradicional. Porque o São João do Brasil, ele também bebe em fontes de um São João que vem da Europa com os colonizadores da tradição católica, que por sua vez bebe da fonte da tradição pagã que celebrava a colheita. Então, qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer o que é tradicional? A gente talvez tenha um marco temporal para os livros de história, mas para mim, tradição não é só o livro de história. Tradição é prática. Mas então, não é justamente justamente o que eu estou querendo dizer. É a prática, para o que mim ele se tornou quando ele chegou aqui no Brasil. O que você diz é, para mim a morte do meu mundo não é a morte do mundo. O fim do meu mundo não é o fim do mundo. Não tenho problema então, de falar para mim, porque eu estou dando a minha opinião, Sim, a minha opinião não é a opinião de todo mundo, mas é a opinião de muita gente que quer manter a tradição e não quer perder essa parte da história, sobretudo nordestina, tão forte, tão bonita, que movimenta realmente muita coisa. E
aí eu fico curiosa pra saber o que é que vocês acham disso. Porque eu vi comentários de todos os lados dessa questão. Vi muita gente defendendo a Agatha, dizendo que sim, as tradições são super importantes, principalmente as tradições de São João nordestinas. E já vi gente falando também, defendendo a fala da Gabriela Prioli, dizendo que, né, são várias festas de São João que existem por aí, e que às vezes uma não vai ser como você gosta, mas outra vai ser. E sinceramente, do meu ponto de vista, eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso, porque eu sinto que eu sou um bebê sobre esse assunto, sabe? Eu sinto que eu não tenho o menor conhecimento disso. Por exemplo, eu descobri nessa discussão, vendo a galera falar no Twitter, que São João, na verdade, é forró. E pra mim, desde que eu era criança, pra mim, São João sempre foi sobre sertanejo. E aí eu já fiquei pensando, pô, será que já era uma coisa meio lavada do meu São João de criança? Porque eu era uma dancinha de sertanejo que a gente fazia no colégio. Mas aí eu sou do Rio de Janeiro, que o quê? Tem, tipo, zero tradição de São João, né? Falar de funk comigo, beleza, mas São João, sim, eu ia pra festa de São João e tal, mas tipo, não era uma super coisa no Rio. E aí eu cheguei à conclusão de que eu acho que eu não tenho muita noção do que seria uma festa super tradicional, sabe? E que não faz parte da minha cultura, e aí eu senti que eu tinha muita coisa pra aprender sobre o assunto ainda, sabe? Então eu não consigo ter uma opinião sobre isso, porque eu sinto que falta até eu entender o que é essência. Então eu queria muito saber o que vocês acham sobre o assunto. Pode deixar aqui nos comentários. Cara, e agora a gente vai dar palco, né, pra maluco dançar. Vamos lá. Numa das discussões mais bizarras que eu já vi na minha vida, o deputado Gustavo Geyer, deve ser Geyer. Seria ótimo se fosse Geyer, mas deve ser Geyer. Fala que existem muitas ditaduras na África porque os africanos têm QI baixo. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá Você sabia título que de tem eleitor pra um macaco monte de que tem gente QI emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem eu macaco vi. que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. É. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na dessa África, quase forma. todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Pra você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... Numa discussão, ele fala que o Brasil está emburrecendo e aí compara isso falando sobre o QI dos africanos e por que lá teriam tantas ditaduras, que é porque já tentaram fazer várias vezes uma democracia na África, mas que quando chega um ditador lá, todo mundo bate palma porque todo mundo é burro. Que é um show de ignorância, né, por si só. Daí, essa história ela se desenrola. Bom, mas aí a deputada Duda Salebert falou que ia abrir um pedido de cassação do deputado Gustavo Geyer. E aí, o queridíssimo deputado Gustavo Geyer, ele gravou um outro vídeo onde ele reiterava o que ele falou. Tipo, não se arrependia. Chamava a Salebert de retardada, te juro. Dizia que ele ia processar ela por ter chamado ele de racista e chamava ela de retardada no vídeo. Quer pedir caçar o meu mandato e a minha prisão. Tá aqui, ela escreveu. Entraremos hoje com pedido de cassação do deputado Gustavo Geyer no Conselho de Ética da Câmara. A Câmara não pode ser espaço para racista. Me chamou de racista. Duda, eu vou te processar por isso, porque você foi tão retardada. O seu comentário é a comprovação da minha teoria de que o povo brasileiro está se tornando cada vez mais burro. E aí o lindo demonstrava que ele sequer sabe como funcionam as coisas, né? Porque nesse vídeo aí ele fala que a média do QI do brasileiro é 85, né? Que o Brasil está emburrecendo por causa disso. E que a média mundial é 80. Que daí já prova que ele não sabe como funcionam as coisas. Porque esse negócio de QI não é assim. A média mundial é sempre 100. 100 é o número padrão para ser a média. O QI não é um coeficiente que é fixo. Ele vai variando sempre de acordo conforme a sociedade vai, né, evoluindo e etc. O que é 100 hoje não é o que é 100 há 50 anos atrás. Então a média é sempre 100. Daí ele já mostra que ele não sabe, né? A média mundial é sempre 100. O lindo já tá falando aí os números tudo errado. Ainda por cima, né, 85 é mais do que 80. E aí ele, assim, é um show de erros nesse negócio, né? Porque assim, ele fica dizendo que o motivo pelo qual existem tantas ditaduras na África é porque as pessoas são burras. Que por si só já é, né, o racismo. A gente já sabe que isso foi inclusive usado por muito tempo justamente pra
subjugar essa população, já foi desculpa pra escravizar, já foi desculpa pra um monte de coisa. E ele se vale desse discurso, ele até tenta usar uma desculpa que ele diz que isso é de propósito. As pessoas, elas são burras, elas têm o QI baixo por causa da educação, que isso é proposital. Só que daí você me deu uma coisa que se relaciona a outra. Ou existem as ditaduras porque as pessoas são burras, ou as pessoas são burras porque existe a ditadura. Porque o que começou primeiro, né? O ovo ou a galinha? Você tá me dizendo duas coisas que fazem um círculo. E ele simplesmente esquece, né, que na verdade o motivo de existir tanta instabilidade política em vários lugares na África é porque se você olhar pra porra do mapa da África, é tudo reto. Porque simplesmente chegou um monte de europeu lá, resolveu dividir a África como eles bem entenderam, colocaram sociedades, tribos, grupos sociais que não tinham nada a ver um com o outro no mesmo país e falaram, agora vocês têm que se entender. Muitas vezes esses grupos nem falavam a mesma língua. E pra piorar a situação, os europeus ainda muitas vezes falavam assim, agora esse grupo aqui é quem manda nesse negócio. Vocês aqui que estão aqui vão se fuder, vão ter que obedecer eles. Ainda colocavam um grupo contra o outro, baseado muitas vezes em fonte, voz da cabeça deles. E é por isso que existe tanta instabilidade política na África. Porque simplesmente um monte de europeu chegou lá e fudeu o rolê. E segue fudendo esse rolê desde então. Porque daí a gente não vai nem falar sobre como certos países se intrometem, né, na política de outros países e causam instabilidade, né? Aí quer culpar a população por causa disso, sendo que, historicamente, fuderam o continente africano. Chegou um monte de branco lá e fudeu o rolê. E aí é foda, né? Porque o querido está querendo falar de QI, de inteligência, sendo que o próprio esqueceu todas as aulas de geografia que ele teve. Porque isso que eu tô falando não deveria ser novidade pra ninguém. A gente aprende na aula de geografia, na escola mesmo, tipo ensino médio. Porque quando você vê o continente africano, você já vê que nada daquelas divisões ali dos países são naturais. Geralmente as divisões dos países são, né, divisões geográficas, rios, cordilheiras, etc., que dividem ali o país e acabam também dividindo, né, os grupos que viviam ali, que acabam se desenvolvendo separadamente. E, naturalmente, os países têm essas divisões por causa desse tipo de coisa. Geralmente são coisas que são naturais. E na África não foi nada natural. Então, sei lá, eu acho que ele deveria começar a estudar um pouco de história e geografia antes de sair falando merda por aí. De QI, pelo amor de Deus. Cara, e a Jovem Pan, que pode perder a concessão dela. O Ministério Público Federal entrou com uma ação pública pedindo o cancelamento das frequências de rádio da Jovem Pan, falando que a Jovem Pan tinha um alinhamento com a campanha de desinformação, com veiculação sistemática de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. Sério, é uma ação de 214 páginas que foi protocolada agora nessa segunda-feira. Isso não significa que a Jovem Pan vai perder, né, vai deixar de ir pro ar. Não significa isso. Mas significa que eles estão correndo risco, porque ainda vai ter toda uma investigação, né, toda essa coisa, ainda vão ler todo o processo, ainda vai responder juridicamente, blá 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 blá. É uma coisa que vai tempo, mas que pode ser que aconteça. O que eles dizem é, abre aspas, a Jovem Pan disseminou reiteradamente conteúdos que desacreditam sem provas o processo eleitoral de 2022. Atacaram autoridades e instituições da República, incitaram a desobediência a leis e decisões judiciais, defenderam a intervenção das Forças Armadas sobre os poderes civis constituídos e incentivaram a população a subverter a ordem política e social. E aí eu quero muito saber qual é a opinião de vocês sobre o assunto. Se vocês acham que sim, a Jovem Pan deveria sim perder a concessão deles por terem cometido tantas infrações num momento tão delicado, ou se vocês acham que isso é uma coisa que interfere aí no livre discurso, que vocês acham que eles deveriam ter o direito de falar o que eles quiserem e de exercer o jornalismo deles como eles bem entenderem. Porque essa é a maior discussão que existe na internet, né? Eu queria muito saber a opinião de vocês aqui que assistem o canal. E já que a gente tá falando de pessoas que podem perder coisas, o Bolsonaro ficou ilegível. O STF fez uma votação que torna o Bolsonaro ilegível. E isso tá acontecendo basicamente pelo mesmo motivo da Jovem Pan, que é pelo alastramento de desinformação e por desacreditar do sistema eleitoral. Essa inelegibilidade vale por 8 anos, contando a partir do ano passado, do processo eleitoral do ano passado. Então, pelas próximas 2
eleições para presidência, Bolsonaro vai ficar elegível. Dizem por aí que Bolsonaro estaria aliviado de se tornar elegível, porque ele não quer mais ser presidente, é o que dizem por aí. Sinceramente, eu acho que inegibilidade pro Bolsonaro é muito pouco pra tudo que aconteceu. Mas pelo menos já é um começo. Essa votação já demonstra que pelo menos tudo que esse homem fez vai ser realmente de fato investigado. Vão haver consequências, sabe? Dá uma esperança de que de fato vai acontecer alguma coisa. E é bom saber que pelo menos estaremos livres pelos próximos 8 anos. Agora, essa próxima notícia que eu quero falar aqui, eu não vi muita gente falando sobre ela, tá? Não vi entrando nos Trending Topics, não vi muitas matérias sobre, mas eu quero trazer ela aqui porque é uma demonstração de que até das piores coisas que acontecem no mundo, às vezes a gente consegue tirar alguma coisa de bom dessas piores coisas, sabe? Depois, sabe, que as coisas passam, assim, muitas vezes, assim, até coisas que acontecem com a gente, às vezes a gente consegue tirar alguma coisa de bom. Não são todas as coisas, mas grandes coisas. Cientistas dizem que até o final dessa década, ou seja, até 2030, eles já vão conseguir fazer vacinas pro câncer. E isso é por causa da tecnologia que eles usaram para desenvolver as vacinas pro Covid. Essas vacinas do Covid que são de RNA vão usar essa mesma tecnologia para conseguir fazer as vacinas pro câncer. E essas vacinas, elas funcionam da seguinte forma, tá? Eles perceberam que com a vacina de RNA, eles conseguiam meio que fazer com que o seu corpo entenda que alguma coisa é uma ameaça, tipo, basicamente sobre qualquer coisa. Porque basta você conseguir colocar ali os dados que você quer que o seu corpo combata naquele vetor da vacina. Daí, o que eles fariam, né, nessas vacinas é o seguinte: eles pegam células saudáveis do seu corpo e a célula cancerígena do seu corpo. Eles colocam num software de inteligência artificial que vai ler, né, todo o DNA dessas duas células e vai descobrir o que é na célula de câncer que tem o DNA diferente. E vai pegar essas partes que tem o DNA diferente e vai colocar na vacina, que vai ensinar o seu corpo a combater aquele câncer. Porque o problema do câncer é que o seu corpo, ele não consegue entender aquilo como sendo uma coisa ruim. Ele entende aquilo como sendo parte do seu próprio corpo. Então o corpo não combate. E aí, desse jeito, fazendo as vacinas dessa forma, eles conseguiriam ensinar o seu corpo a combater o próprio câncer. Isso, assim, foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz, assim, eu queria trazer pra vocês, porque se de fato eles conseguirem fazer isso, que eles falam que já vai ser nos próximos, né, 7 anos aí, a gente já vai ter essa tecnologia disponível, da gente ver que, cara, a gente passou por um negócio muito ruim e a gente perdeu muita gente por causa disso. Mas pelo menos nós todos, assim como sociedade, a gente conseguiu pegar uma situação que é muito ruim e aprender alguma coisa com ela, sabe? E sei lá, eu acho que é uma coisa que a gente pode levar muito pra nossa vida, sabe? É o que eu tento fazer na minha vida. Tipo, não são todas as situações ruins que acontecem com a gente que a gente consegue tirar realmente um grande ensinamento. Tem coisas que são só ruins mesmo. Mas eu acho que é super importante a gente tentar tirar alguma coisa de bom, sabe? Algum ensinamento, alguma coisa que a gente possa realmente aprender, nem que seja a gente ficar mais forte com aquilo que aconteceu. Não é transformar, é conseguir crescer, sabe? Em cima das coisas ruins que acontecem. A verdade é que coisas ruins, às vezes, fazem com que a gente amadureça e cresça. E o Covid foi uma coisa muito ruim, mas pelo menos a gente conseguiu amadurecer e crescer como sociedade, talvez, com isso. Em algumas partes, acho que não todas, mas não sei, acho que traz um pouquinho de esperança, pelo menos, sabe? De que não foi só horrível, que não foi só a gente perdendo pessoas e sofrendo com governos. Não foi só isso. No final, vai ter alguma coisa que a gente vai tirar disso que vai ser positivo. Não sei. Sei lá. Achei que era uma boa notícia pra trazer pra cá, porque foi uma notícia que me deixou feliz, sabe? Depois de tudo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!